Será que você está pronto mesmo para trabalhar em Portugal? Bom, hoje eu vou dar dicas valiosas baseadas na minha experiência, na minha e da Lívia, para você entender como as coisas funcionam em Portugal e estar mais preparado e, claro, não cair em nenhuma roubada. E é hora de mais um super vídeo aqui do seu canal Maximizar. Se você está assistindo hoje pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui, meu nome é Max, esse aqui é o canal Maximizar, que te fala praticamente tudo o que você precisa saber se você pretende morar em Portugal em algum momento da sua vida. E além disso, a gente dá sugestões e dicas baseadas em experiência própria ou na experiência de quem a gente confia muito, então o que a gente sugerir aqui, pode confiar. Bom, quando você for morar em Portugal, ou se você já está em Portugal e ainda não trabalha, você provavelmente vai precisar trabalhar. Se não precisar, maravilha. Se for aposentado, se já for com uma renda, maravilha. Mas é bem provável que você precise arrumar um emprego em Portugal. Mas tem uns detalhezinhos que é sempre bom a gente saber se a gente está indo para um país novo, nunca trabalhou nesse país. É bom a gente ouvir a experiência de quem já trabalhou nesse país. No caso, eu e a Lívia. Bom, a gente trabalhou, vamos dizer assim, a gente trabalhou para uma empresa, para empresas diferentes, do final de 2016 e 2017. A partir de 2018 a gente já começou a trabalhar por conta própria e é o que a gente faz até hoje. E é claro que é possível trabalhar por conta própria em Portugal também, mas isso é assunto para outro, inclusive já foi assunto de alguns vídeos aqui do canal Maximizar. Hoje eu quero focar em trabalhar para outrem, como eles falam em Portugal. Ou seja, seria mais ou menos o trabalhar com carteira assinada, mais ou menos isso, tá? Com várias diferenças, claro. Então, basicamente, eu vou falar de duas coisas, tá? A primeira coisa vai ser os tipos de trabalho, mais especificamente assim, os tipos de contrato, modos de interação entre você e uma empresa. E aí só nisso a gente já tem algumas experiências diferentes que a Lívia teve, que eu tive, e eu vou passar isso pra vocês. E o segundo assunto vai ser falar sobre tudo que eu aprendi, que a Lívia aprendeu, que a gente aprendeu, as lições que a gente aprendeu trabalhando num país diferente do nosso e que eu espero de verdade que ajude você a evitar alguns problemas e a evitar algumas frustrações que a gente teve, porque depois desse vídeo, na pior das hipóteses, pelo menos se acontecer com você, você já vai estar esperando um pouquinho. Vamos lá, começar a falar do item número 1, dos tipos de contrato, né, de relação funcionário-patrão. A primeira e a mais comum, e que é o sonho de praticamente todo mundo que quer trabalhar em Portugal, é o contrato de trabalho. No Brasil a gente trabalha normalmente legalizado, né, com carteira assinada e também assina um contrato de trabalho na hora lá na empresa. Em Portugal não tem esse lance de carteira assinada, você simplesmente não, né? Você faz um contrato com a empresa para a qual você vai trabalhar. Esse contrato não tem formato fixo, ele pode variar um pouquinho. E eu vou falar primeiro da minha experiência com o contrato e depois eu falo da Lívia. Eu trabalhei com contrato como funcionário full-time, ou seja, período integral. Então eu trabalhei como coordenador geral de uma escola de inglês no Porto e o meu contrato era de 44 horas. Eu trabalhava todos os dias das 9, se eu não me engano é isso, tá? Das 9 ao meio-dia, aí eu tinha 2 horas de almoço que eram obrigatórias, eu tentei até negociar para sair um pouco mais cedo, mas é super comum você ter 2 horas de almoço em Portugal, então eu inventava coisa, eu saía, tomava um cafezinho, dava uma volta, voltava, assistia Netflix, enfim, eu inventei coisa para fazer nessas 2 horas de intervalo. E aí eu trabalhava das 2 até as 7, se eu não me engano. Eu acho que é isso, se eu errei a conta, você bota uma hora a mais, outra menos, mas eu acho que é isso. E aos sábados eu trabalhava das 9 a 1. 9, 10, 11, 12, 13, isso, 4 horas no sábado. E o meu salário inicial era de 860 euros. Vou falar um pouco mais sobre salário daqui a pouquinho, mas eu acho legal falar isso pra você ter uma noção de qual era a minha função. Era uma função gerencial, era uma função administrativa e pedagógica, porque eu tinha que conversar com os professores, eu tinha que preparar a aula junto com os professores às vezes. Eu era responsável pelo controle de qualidade pedagógico da escola. Então era um cargo legal, uma posição legal. E eu ganhava 860 euros. Lembrando que na época o salário mínimo era 600 ou era menos de 600 agora, não lembro, em 2017. Bom, vou pesquisar e botar aqui, mas era mais baixo do que é agora. Nesse contrato tinha lá a função que eu ia exercer, as horas que eu ia trabalhar, quantas horas de almoço eu ia ter, quantas horas de trabalho por semana eu tinha que cumprir, como esse valor seria pago, porque em Portugal tem um negócio chamado duodécimos, que é mais ou menos seria como 13º e as férias. E em 2017 era muito comum você receber esses dois salários diluídos durante o ano. Eu sei que passou a não ser uma obrigação mais a empresa fazer isso, mas isso tem que ficar acertado entre funcionário e patrão no contrato. E nesse contrato, provavelmente você vai ter que botar todos os seus dados, você vai ter que botar o número do seu cartão de residência, o título de residência, o NIS, né, que é o número da segurança social, tudo isso tem que estar lá para você e quem te contratou assinarem o contrato. No caso de quem está se legalizando através de um contrato de trabalho, eu não sei exatamente como é esse processo, porque eu não fiz isso, lembrando que eu quero falar de coisas que eu realmente
conheço ou que pessoas próximas de mim passaram, mas você obtendo um contrato de trabalho é uma das formas de você se legalizar em Portugal. Eu só não sei como é o processo, se você vai primeiro no CEF, se você primeiro conversa com seu chefe, enfim, se alguém souber e quiser colaborar aqui nos comentários, tenho certeza que vai ajudar muita gente. O que eu sei, porque eu era responsável por contratar professores e eu também estava por dentro do relacionamento entre a escola e prestadores de serviços do tipo faxina, essas coisas. Se você estiver ilegal, ou seja, se você estiver sem um documento português, dificilmente você vai ser contratado por uma empresa séria. Claro que tem muitas exceções, né? Quando é uma vaga muito específica, principalmente de TI, então eu não tô falando isso para desencorajar ninguém, eu tô só dizendo que o processo é muito mais difícil. Então a dica, se você tem a possibilidade de chegar em Portugal legalizado, faça isso. Muita gente me pede uma indicação de advogado para quem tá tirando a cidadania portuguesa. E eu sempre faço questão de falar mesmo sobre o Vasco Esteves, que ele tá cuidando inclusive do meu processo agora de dupla cidadania, que eu tô fazendo por ser cônjuge da Lívia, né, de cidadã portuguesa. E eu acho que a grande vantagem de lidar com o Vasco é porque, além dele ser um cara super confiável e falar muito claramente, né, das instruções muito bem dadas em relação a que tipo de documento você precisa, o que você precisa apostilar, o que não precisa. Ele é um advogado português que está em Portugal. Só que isso não significa que você precisa estar em Portugal, como é o nosso caso agora. O meu caso, eu tô passando a temporada no Brasil agora, aproveitei esse período de pausa aí, de pandemia, para dar entrada na minha cidadania. Conheci o Vasco no ano passado, conversei muito com ele, gostei muito dele, pesquisei pessoas que já tinham contratado os serviços dele e ele era muito bem recomendado. E estando no Brasil, a minha dúvida era, né, como é que eu faço, como é que é o processo se eu tô no Brasil? Ele mandou um modelo de procuração para mim, eu coloquei lá os meus dados, os dados da Lívia e tal, e junto com todos os documentos que ele também botou na lista direitinho, tudo certinho, tudo que eu tinha que apostilar, tudo que eu não precisava, eu enviei tudo para ele, para Portugal. Ele já recebeu, já tá cuidando do processo, eu não tive nada de dor de cabeça. Inclusive o Vasco já participou de vídeos aqui do canal, ele já respondeu dezenas de perguntas aqui no nosso canal sobre obter a cidadania portuguesa, quem tem direito, quem não tem, como é que é o processo. Ele tem o próprio canal dele no YouTube também, que tem milhares de inscritos, lá ele ajuda milhares de pessoas também. Vou deixar o endereço do canal dele aqui na descrição desse vídeo também para você correr lá e se inscrever, que eu tenho certeza que os vídeos dele vão te ajudar. Enfim, Vasco Esteves, selo de qualidade do canal Maximizar, vou deixar os dados dele aqui embaixo. Se você quiser, entre em contato que você não vai se arrepender. E o segundo tipo de contrato é o contrato part-time. Eles falam, é comum falar em inglês mesmo part-time, mas é o meio período, né? Que também existe um contrato de meio período. A Lívia trabalhou através desse contrato, então o procedimento foi muito parecido comigo, só que ela tinha lá no contrato dela, que é o mesmo, mais ou menos o mesmo formato, só que com as informações diferentes, principalmente o número de horas trabalhadas. A Lívia trabalhava 15 horas por semana, então ela trabalhava 3 vezes por semana, sábado sim, sábado não. Aí a carga horária variava de acordo com o número de turmas, os horários das turmas e coisas desse tipo. Ela trabalhou numa escola de inglês também gigantesca, que tem em Portugal, no país inteiro, tem na Europa também. Não vou ficar falando nome para não fazer propaganda de graça, né? Ela trabalhava mais ou menos 3 a 4 horas por dia, né, nesses 3 dias por semana, e no sábado também ela compensava aí o número de horas que faltavam para cumprir as 15 horas semanais. E essa carga horária a Lívia recebia 400 euros. Então ela chegava para trabalhar, pum, começavam às 4 horas, sem intervalo para nada. Até para ir no banheiro era meio complicado, tá? Porque você tinha que sair de uma aula, correr para outra, uma aula terminava no mesmo horário que a outra começava, tinha uns problemas, né, de gerenciamento aí da escola, mas era primeiro emprego, ela ficou lá, se dedicou, tá? Ela não gostou muito, né? A gente não gostou muito, né, dos nossos empregos trabalhando para alguém, mas vou falar disso no final desse vídeo lá no nosso aprendizado. Então essa foi a experiência da Lívia. O outro modo de se trabalhar em Portugal também, prestando serviço aí no caso para uma empresa, é através dos recibos verdes. Eu já tenho um vídeo bem completo sobre recibos verdes, né? Porque eu trabalhei como professor, né? Antes de eu ser promovido na mesma escola, eu entrei como professor dessa escola e é super comum para professores de inglês trabalhar com recibos verdes. Porque o recibo verde é mais ou menos aí como se fosse o MEI no Brasil. Não é, tá? Obviamente não é a mesma coisa, mas a ideia é a mesma. Você vai abrir uma empresa nas finanças e vai prestar serviço para uma outra empresa. Então você não tem um vínculo de contrato fixo, né, com uma empresa. Você pode ter um contrato para a prestação daquele serviço. No meu caso não tinha nenhum contrato, era só mesmo recibo verde. Eu emitia a nota todos os meses para a escola para receber o meu salário. Era um valor que variava muito, né? Como professor eu ganhava sempre ali em torno de 300, 400 euros por mês e trabalhava 2, 3 horas por dia mais ou menos, todo sábado. Agora eu paro para pensar, eu curti muito mais a época que eu era professor do que quando eu virei o gerente lá, o coordenador geral educacional da escola. Mas enfim, isso também já é uma outra história. E eu percebi que é cada vez mais comum as empresas contratarem funcionários através de
recibos verdes. Não só escolas, né? A gente conheceu pessoas que trabalhavam na área de TI em Portugal que prestavam serviços, né? Trabalhavam em empresas grandes de TI em Portugal, só que com recibos verdes. E outra coisa que é importante, eu sei que é possível, pelo menos era, né, 2017, 2018, era possível você começar um processo de legalização através dos recibos verdes, né? Parece que você tinha que manter um nível ali, um valor mensal de renda para depois juntar esses recibos verdes e ir lá no CEF para dar entrada. Enfim, eu não sei os detalhes, tá? Não vou nem me atrever a falar sobre os detalhes, mas eu só sei que é possível. Não sei qual é o procedimento. De novo, se alguém souber o detalhe aí, se alguém já se legalizou através de recibos verdes, quiser ajudar a comunidade aí do canal Maximizar, deixa aqui embaixo nos comentários também, que vai ajudar bastante. Lembrando sempre que as leis podem ter mudado, né? A gente está em 2021, é bom pegar uma informação atualizada. Se você estiver em Portugal ou for chegar em Portugal com a intenção de se legalizar através de recibos verdes, vai nas finanças. Eu aconselho ir pessoalmente nas finanças para saber direitinho como isso funciona. Mas vamos para o assunto número 2, que eu acho que é de onde você realmente vai tirar alguma coisa boa para se preparar melhor para trabalhar em Portugal. O que a gente aprendeu com os nossos empregos em Portugal? Tanto eu trabalhando com recibos verdes, como depois sendo promovido dentro da empresa e tendo um contrato de trabalho full-time, como a Lívia também com um contrato part-time dela, trabalhando numa escola grande, né, numa empresa grande. Primeiro detalhe importante, se você conseguir um contrato de trabalho, você tem que se certificar de que é full-time ou part-time. Cuidado, porque tem muito emprego que você vai imaginar que é full-time e vai ser part-time. Normalmente no anúncio já te fala mais ou menos. Mas é sempre bom perguntar na entrevista. Se você estiver sozinho, por exemplo, um salário de part-time em qualquer lugar não vai conseguir te sustentar em Portugal. Eu e a Lívia, a gente viveu durante vários meses com 2 salários part-time, né? Quando eu estava dando aula com recibos verdes como professor e quando a Lívia dava aula como professora também. A gente somava esses 2 salários e conseguia ali, né, bem segurando, às vezes completando com a nossa reserva financeira, né, o que a gente tinha na poupança, mas deu para viver assim, ó. Não foram meses fáceis, a gente teve que segurar muito. Quem acompanha o canal aqui sabe que a gente sempre falou, né, que a nossa chegada em Portugal, o primeiro ano aí, foi de muito assim controle financeiro. A gente não podia gastar tudo que a gente queria, muito em função disso, né? Porque a gente demorou para conseguir um emprego. Já expliquei num dos vídeos anteriores, agora recentes, sobre isso. Mas quando a gente conseguiu o emprego, os 2 estavam trabalhando part-time. Então a gente, claro, aceitou o emprego, que a gente não estava fazendo nada, então a gente tinha que ter alguma renda em Portugal e funcionou para a gente conseguir entender como as coisas funcionavam, para a gente aprender lições importantíssimas que eu vou falar a seguir. Mas o primeiro ponto que eu queria falar é esse. Cuidado com a ideia de trabalhar com um contrato. Esse contrato pode ser de part-time também, e nesse caso o salário dá uma caída boa. O segundo ponto que eu queria falar é em relação a salários, expectativas de salário. Já falei também em outros vídeos que o salário mínimo de Portugal é um dos mais baixos da Europa. Abaixo de Portugal tem alguns países aí do leste europeu, se eu não me engano, mas todos os países mesmo que formam aí a Europa Ocidental, os salários mínimos são mais altos do que o de Portugal. Então mesmo se você for trabalhar com um contrato full-time, pode ser que seu salário seja o mínimo, já tem vídeo falando sobre isso aqui, e com um salário mínimo, sozinho você até consegue viver, sem luxo nenhum, mas você consegue viver. Se você for em casal e só um dos 2 trabalhar, com um salário mínimo já vai ficar bem complicado. Então é bom abaixar um pouquinho a expectativa em relação a quanto você vai ganhar em Portugal. Terceiro ponto importante é o seguinte, não é porque você está indo para um país na Europa que você está livre de calotes e de ser explorado. Eu não quero transformar isso numa coisa negativa sobre Portugal, não é isso, tá? Tanto eu quanto a Lívia tivemos problemas que a gente não esperava ter trabalhando em Portugal. No caso da Lívia, ela teve um acúmulo de funções muito grande. Ela foi contratada como professora e ela tinha que ser recepcionista, ela tinha que ser suporte dos computadores, ela abria a escola, fechava a escola, e essas coisas não estavam claras no contrato. Foi um dos motivos que ela saiu dessa escola, que ela sentiu que ela estava se estressando demais pela quantidade de trabalho que ela tinha que fazer, que teoricamente não deveria ser trabalho dela. E eu sei que isso acontece no Brasil também, tá? Não é uma comparação agora, eu tô só falando em relação à expectativa. A gente foi com uma expectativa, né, e chegando em Portugal a gente percebeu que não era a expectativa estava alta demais, né, para a realidade. E no meu caso também houve calote. A minha chefe ficou me devendo aí quase 500 euros. Claro que eu corri atrás, eu fui ver o que eu tinha que fazer e tal, mas a mulher tinha sumido, ela acabou depois, eu já tinha saído da escola, né, porque eu não ia trabalhar de graça de jeito nenhum. Depois eu comecei a entrar em contato com ela parou de responder, aí falou que era para falar com o advogado dela, aí depois eu fui atrás dela pessoalmente, a escola, ela tinha fechado a escola, tinha sumido. Enfim, tome cuidado, cuidado é sempre bom.
né? Vai assinar o contrato, vê o que está no contrato. O chefe começou a atrasar o salário, abre o olho e se protege. Isso é super importante e eu acho que é o conselho mais forte que eu posso dar para você. Muita atenção com tudo que você assina e com todos os sinais de que alguma coisa não está muito certa. Quarto item, aí é uma coisa mais prática do dia a dia mesmo. Tanto eu quanto a Lívia, a gente falava no telefone o dia inteiro. Quer dizer, mas eu o dia inteiro, a Lívia, de vez em quando, ela tinha uns períodos que ela tinha que ficar na recepção, e não é fácil entender português de Portugal ao telefone. Pessoalmente, eu já falei também que, principalmente no começo, tem um período de adaptação. Falando no telefone fica muito complicado. Eu passei maus momentos tentando entender o que as pessoas falavam no telefone. Chegou um ponto que o telefone tocava e já me dava aquela agonia porque eu ficava com medo de não entender o que as pessoas estavam falando. Claro que eu entendia, a maior parte do que era falado eu entendia. Mas tinha coisas importantes, né? Pagamento de professor, ou quando eu precisava de ajuda para mexer no sistema lá, que eu tinha que ligar para alguém para pedir ajuda e a pessoa me dava instrução de uma coisa técnica pelo telefone. Enfim, eu sofri pra caramba com o telefone, a Lívia também. Então, respira fundo e saiba que falar o telefone em Portugal não é tão simples quanto você possa imaginar. Um outro ponto importante é falar que trabalhar em Portugal, de preferência trabalhar numa empresa mesmo, fisicamente em Portugal, é uma ótima oportunidade para você mergulhar na cultura, mergulhar no que significa morar em Portugal mesmo, conviver com portugueses, entender mais da cultura, do jeito de ser deles. Isso ajudou a gente demais. E eu vou terminar com 2 conselhos super importantes para você que está indo para Portugal, tá? Provavelmente para trabalhar. Primeiro deles, se você está se planejando para mudar para Portugal, junta uma reserva financeira, a maior reserva financeira possível para te ajudar no caso de demorar a arrumar um emprego, no caso do salário ser baixo. Se você tiver uma reserva financeira, você não vai ter problemas no começo, tá? Mesmo que você encare várias dificuldades, essas que eu falei, outras que talvez eu não tenha falado, a reserva financeira é a parte mais importante do seu planejamento para morar em Portugal. Escuta o que eu tô falando, tá? Isso a gente comprovou pessoalmente e hoje a gente tem certeza absoluta que é a parte mais importante. Então junta essa grana antes de você se mudar para Portugal, porque vai ser super importante. E o outro conselho, o segundo conselho é: não tente trabalhar estando ilegal. Ah, mas Max, como é que eu vou sobreviver e tal? Eu sei que é difícil, eu nunca incentivo a pessoa a se mudar para Portugal para tentar se virar, para arrumar emprego estando lá ilegal, mas eu tô falando nisso por causa de histórias de inscritos do canal que mandavam mensagem para mim desesperados porque não sabiam nem onde ia dormir no dia seguinte, porque o patrão não estava pagando salário enfim, foram mais de umas 2 ou 3 situações desse tipo, tá? De pessoas exploradas pelos patrões, porque o patrão sabe que a pessoa tá ilegal, dificilmente a pessoa vai reclamar ou vai denunciar o cara, porque tem medo de ser deportado. Então esses patrões abusam pra caramba de quem tá ilegal. Muito, muito, muito cuidado. Vai se mudar pra Portugal? Tenha um plano pronto pra se legalizar, beleza? Mensagem dada, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, beijos, tchau, tchau.